Oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos em mais uma aula de matemática, onde hoje, a partir de hoje, na verdade, a Pro vai propor, para vocês que a gente realize alguns exercícios de fixação para a gente recordar, para a gente revisar o que nós aprendemos na apostila 4 até então. Essa primeira revisão que nós vamos fazer é uma revisão sobre adições e subtrações com frações, tá? Nessa primeira parte dessa aula, nós vamos fazer com subtrações e frações de denominadores iguais, tá bom? Ou seja, o número de baixo da fração é igual. Então, vamos lá. A primeira situação, problema que nós temos. A mãe de um dos alunos do 5º ano comprou 6/16 de um bolo que a turma do filho produziu. Em seguida, recebeu um telefonema informando que chegariam visitas em sua casa e resolveu comprar outros 8/16 desse mesmo bolo. Que parte a compra feita pela mãe do aluno representa do bolo e quantos pedaços ela comprou ao todo? Então, a primeira parte, ela comprou 6/16, que é o que diz o nosso enunciado, e depois ela percebendo que chegariam visitas, ela foi lá e comprou mais 8/16 desse bolo. Então, a pergunta é, quantos pedaços ela comprou ao todo? A gente, então, tem que fazer uma conta de adição. Denominadores iguais, o número de baixo igual, eu mantenho e só somo o de cima. 6 mais 8, 14. Então, a mãe do aluno comprou ao todo 14/16 de bolo. Tá joia? Próximo exercício. A turma de alunos de Márcia, ainda empenhada em arrecadar fundos para ir ao cinema, continuou produzindo e vendendo bolos na escola. Antes de ir para o pátio da escola vender o bolo, passaram na sala dos professores para oferecer, onde venderam a metade do bolo que havia sido dividido em 16 pedaços. Então, olha essa primeira informação que o texto nos traz, que a primeira parte desse enunciado diz que o bolo foi dividido em 16 partes. Então, o bolo inteiro foi dividido em 16 partes. Ofereceram também para os funcionários da secretaria que compraram outros 3/16 desse bolo. O restante do bolo que foi levado para ser vendido no pátio da escola pode ser representado por uma fração. Que fração é essa? Então, a gente tem que fazer aqui duas contas, uma adição e uma subtração. Primeiro, a gente vai fazer a adição do que ela já vendeu antes, de ir para o pátio, e depois o que sobrou aí, então, para ir para o pátio. Então, o enunciado diz que 8/16 foi vendido para a sala dos professores e 3/16 para os funcionários. Então, antes de ir para o pátio, ela já havia vendido 11/16. Lembram-se? Denominadores iguais a gente copia e soma só os nominadores. Então, 11/16 foi o que ela vendeu. Só que a pergunta é, quanto sobrou para ela vender no pátio? Então, o bolo inteiro não são 16 pedaços? Então, são 16/16 o bolo inteiro, menos o que ela vendeu para os professores e funcionários. Com isso, sobraram 5/16 ainda do bolo para ser vendido no pátio. Tá joia? O professor de matemática passou uma lista de exercícios para que os alunos da turma de eletrotécnica respondessem em duplas e entregassem uma semana depois. Cleiton e Bruno decidiram separar algumas questões para que fizessem separados e depois juntariam as respostas para que ganhassem tempo na resolução. Então, gente, um professor de matemática deu alguns exercícios para serem resolvidos em duplas. A dupla, que era o Cleiton e o Bruno, decidiram dividir as questões, para que eles ganhassem mais tempo com isso. E lá está dizendo assim, se eles não fizeram questões em comum, ou sejam iguais, a fração da lista de exercícios respondida pela dupla Cleiton e Bruno é
Então, a gente vai pegar e somar o que o Cleiton respondeu mais o que o Bruno conseguiu responder. E aí, a gente vai ver quanto eles conseguiram responder juntos. Então, o Cleiton respondeu 12,60 e o Bruno 18,60. Denominadores iguais eu só copio e os nominadores eu somo. 12 mais 18, 30. Então, eles responderam 30,60 desses exercícios. Eram 60 exercícios, eles responderam 30. Então, eles responderam a metade desses exercícios, tá bom? Então, tá lá. Portanto, a dupla respondeu a metade das questões. Próximo exercício. Sandra comprou 2 pizzas pequenas, uma de calabresa e a outra de queijo. Da primeira, ela comeu 2/4 e da segunda conseguiu comer 1/4. Que fração representa a quantidade total de pizza que Sandra comeu, considerando que as pizzas possuem o mesmo tamanho? Então, ela comprou 2 pizzas pequenas, divididas em 4 pedaços cada uma. A primeira ela comeu 2/4 e da segunda ela comeu 1/4. Então, quanto que ela comeu no total? Então, tá lá, né? Denominadores iguais a gente copia e soma só os nominadores. Então, 2 da primeira pizza mais 1 pedaço da segunda, ela comeu 3 pedaços ao todo de 4. Então, ela comeu 3/4 de pizza, né? Portanto, a fração que representa a quantidade de pizza que Sandra comeu é 3/4. Próximo exercício. Marcela planejou gastar as suas economias da seguinte forma. Da primeira semana, ela gastou 1/8 do total que ela tinha de economias. Na segunda semana, ela gastou 2/8 das suas economias. Na terceira semana, ela gastou 3/8 e na quarta semana, 1/8 do que ela tinha de economia. Que fração representa o que restou da economia de Marcela? Então, vamos lá. Eles querem saber quanto que ela gastou. Quando a gente vê a fração assim, pessoal, tá vendo que é o 8º denominador? Então, significa que a minha fração inteira seria 8/8, né? O inteiro das economias dela aí seriam 8/8. Então, na primeira semana ela usou 1/8, na segunda 2/8, na terceira 3/8 e na quarta semana 1/8. Então, primeiramente, a gente vai somar quanto que foi na primeira, segunda, terceira e quarta semana juntas. Ela utilizou até a quarta semana, né, durante as 4 semanas, 7/8 da economia. Então, vamos lá. Depois que a gente viu quanto ela gastou, a gente vai ver o quanto restou, porque a pergunta é essa, que fração representa o que restou da economia de Marcela? Então, o total da economia dela inteira é 8/8. Então, 8/8 menos 7/8, que foi o que ela gastou durante essas 4 semanas, ela ainda tem 1/8 de economia, tá bom? Próximo exercício. Luísa vende frutas na feira. Sabendo que hoje ela já vendeu 2/14 das maçãs, só maçãs aqui tá faltando um tio, tá? E 4/14 das bananas, mais 1/14 das ameixas e 5/14 dos pêssegos, qual fração representa a venda total realizada por Luísa? Então, vocês percebem que aqui aparece uma palavra total. Eles não estão perguntando para a gente dividido ou quanto foi de maçãs e bananas juntos. Não, é o total das frutas vendidas. Então, né, denominadores iguais. Então, vou colocar aqui, ó, o que ela vendeu de maçã, de banana, de ameixa e de pêssego. Denominadores iguais eu só copio e somo de cima. Então, ela vendeu ao todo, né, a venda efetuada por Luísa foi de 12/14, tá bom? Aqui, para finalizar, a Pro fez algumas subtrações com denominadores iguais de frações, né? Só para a gente dar uma fixada aí no conteúdo. Então, 10/3 menos 10 trezeavos menos 2 trezeavos. Denominadores iguais eu conservo, só subtraio só o de cima. 10 menos 2, 8. Então, a resposta é 8 trezeavos. 27 sétimos menos 5 sétimos, conservo meu denominador e subtraio de cima, que vai dar 22 sétimos. 8/29 menos 3/29.
Conservo o meu denominador porque ele é igual e só subtraio de cima. 8 menos 3, 5. 5 29avos. Por último, 17 quintos menos 11 quintos. Conservo o meu denominador e só subtraio de cima. 17 menos 11, 6. Portanto, o resultado é 6 quintos. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado bastante. Tá? Agora nós vamos realizar bastante revisão do conteúdo, a fim de auxiliá-los aí em alguma dúvida que tiverem, tá bom? Um beijão e até a próxima aula.